Hoje, o assunto é sobre a Covid na infância. Saiu um artigo essa semana que resumiu bem esse primeiro ano de doença. Na Covid, as crianças adoecem menos do que os adultos, mas algumas crianças adoecem gravemente. Na minha casuística de pessoas, de pacientes que acompanhei com a Covid, 3% apenas eram crianças, bem poucas. A gente sabe que esse vírus ele se espalha principalmente por aerosol e por gotículas respiratórias quando as pessoas tossem, espirram, falam ou até respiram. Algumas pessoas com Covid-19 têm febre, tosse, falta de ar, dor muscular, dor de cabeça, diarreia, sintomas semelhantes ao de outros quadros virais, como a gripe, mas algumas pessoas nem apresentam sintomas. Isso é um problema. Eles também transmitem o SARS-CoV-2. As crianças podem se infectar por contatos próximos, familiares, nas brincadeiras com os amigos, na escola, em atividades esportivas. E à medida que as crianças envelhecem, à medida que elas crescem, o risco de adoecerem o suficiente para serem hospitalizadas é maior. Embora os recém-nascidos e as crianças pequenas também corram um pouco maior risco. Mas a gente sabe que o risco de morte em crianças é muito menor do que em adultos. Mas algumas crianças morreram sim da Covid-19. Estudos demonstraram que crianças com certas condições subjacentes também correm mais risco de ter Covid-19 grave, como os adultos. Obesidade, asma, outras doenças pulmonares, doenças neurológicas, cardíacas, doenças imunológicas estão na lista de preocupações. E há algum tempo, a gente começou a observar uma forma de doença grave que a gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica. Raramente as crianças podem apresentar essa síndrome, com febre alta, persistente, diarreia, dor abdominal, alterações de pele em todo o corpo e nas mucosas, inchaço nas mãos e nos pés, dor de cabeça. É uma doença multissistêmica. Em alguns casos pode haver manifestação neurológica, sinais de miocardite, inflamação miocárdica, insuficiência cardíaca e se compara muito à doença de Kawasaki, porque ela pode afetar os vasos sanguíneos. Recentemente, um periódico do The Lancet publicou um estudo realizado em Bergamo, cidade com a maior taxa de contaminados e mortos da Itália, que identificou 10 crianças com esses sintomas num período de 18 de fevereiro a 20 de abril desse ano, de 2020. Uma prevalência mais do que a habitual para essa síndrome, e por isso começou a associar a presença da Covid. A síndrome inflamatória multissistêmica ela pode acontecer 2 a 4 semanas depois da infecção pela Covid. Clinicamente, ela se assemelha à doença de Kawasaki, a síndrome do choque associada à síndrome de Kawasaki, ou mesmo a síndrome de ativação macrofágica ou a síndrome do choque tóxico que às vezes a gente vê no adulto. É claro que as crianças mais velhas, escolares e adolescentes, com a presença de marcadores inflamatórios mais exuberantes, mais importantes, com marcadores de lesão cardíaca, febre persistente, acaba podendo, nesses casos, evoluir com dificuldade respiratória, disfunção de múltiplos órgãos e até mesmo a morte. E a hospitalização, nesses casos, é fundamental, porque muitas vezes as crianças precisam de terapêuticas mais complexas para que seja mais forte o combate e o tratamento dessa condição, para que o desfecho não seja fatal. Mas a grande pergunta é o que nós, pais, podemos fazer. Primeiro que a forma mais importante da gente prevenir a Covid-19 é evitar ser infectado. Todos os membros da família devem seguir recomendações importantes ainda. A gente precisa observar a nossa distância, o distanciamento, se mantendo com uma distância mínima de 2 metros entre a gente e a outra pessoa. A gente precisa usar máscara, A gente precisa lavar as mãos e melhorar a nossa higiene por pelo menos mais de 20 segundos com água e sabão. E quando não tiver água e sabão, a gente vai usar o álcool. Em segundo lugar, a gente precisa evitar ainda espaços fechados, sem ventilação. A gente precisa evitar lugares lotados com muitas pessoas e evitar o contato próximo, como conversa muito de perto, principalmente se você não estiver protegido. As vacinas contra a gripe são recomendadas todos os anos, mas são ainda mais importantes nesse ano de 2021. Por quê? É possível termos a Covid-19 e o influenza. Quando uma vacina Covid-19 segura e eficaz estiver disponível, marca com seu médico, marca com o pediatra, conversa sobre isso. Os pais precisam equilibrar as necessidades dos filhos para que a gente tenha segurança, mas ao mesmo tempo tenha a socialização.
Os pais devem consultar a escola para obter mais informações, melhores informações sobre a transmissão local, sobre as recomendações da área, sobre os procedimentos escolares que estão sendo adotados. A gente quer manter as crianças seguras, vivendo, crescendo, aprendendo, com mínimos riscos para si mesmas, seus amigos e seus familiares, incluindo seus pais e avós. E só tem um jeito, cuidando de você e do outro. Se você gostou desse conteúdo, escreve aqui embaixo e compartilha. Fiquem com Deus.